meu nome é Matheus Durante, eu sou atendido e jovem aprendiz aqui da Promec. E hoje eu estou com a Letícia Helena Colombo, psicóloga formada pela UEM. E ela veio abordar um tema que é o Maio Laranja. Ela fez uma palestra explicativa e veio conscientizar sobre esse tema. Letícia, se apresenta um pouco pra gente. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, como o Matheus falou, eu sou psicóloga. Fui convidada aqui pelo Promec para fazer essas palestras sobre o Maio Laranja, que é um tema difícil de abordar, mas que é muito necessário. Faz parte dos direitos dos adolescentes e das crianças saber sobre esse tema. E, enfim, acho que é isso. É um tema bem delicado, porém necessário para se abordar, né? E eu vou começar com uma primeira pergunta. O que configura o abuso? Então, é uma pergunta que é complexa, né? Porque às vezes se pensa no abuso, se pensa na cena de estupro, né? Mas não é só isso. O abuso infantil e contra adolescentes se configura em qualquer ato que envolva uma pessoa que esteja no estágio de desenvolvimento maior e tenha mais poder do que um adolescente ou uma criança. E é um ato que visa estimular a criança ou adolescente sexualmente para obter prazer. E além disso, né, o abuso ele pode ser induzido, né, ou seja, imposto ou induzido, né? Induzido seria quando faz com que o adolescente, entre aspas, consenta, né? Porque não existe consentimento entre adolescente e adulto. Então, essa seria a indução. E daí, além disso, o abuso ele não é só com penetração. Então, atos de exibicionismo se configuram em abuso, né? E daí, quando se envolve o uso monetário, então oferecer dinheiro, entra em exploração sexual. E sobre as causas psicológicas, tanto as crianças e os adolescentes são afetados. E quais as causas mais comuns que acontecem no cognitivo da criança e do adolescente? Uhum. É importante ressaltar que é muito único quais que vão ser esses sintomas depois do abuso, né, para a criança e para o adolescente, mas a agressividade é o que mais se tem de sintoma, mas o que predomina, alguma coisa vai mudar, né? Então, tanto na criança quanto no adolescente, tem um comportamento habitual e daí depois de uma situação extrema como o abuso, alguma coisa vai mudar. Irritabilidade, é comum talvez no adolescente aparecer um vício em pornografia, por exemplo. Acho que é isso. E tentando unir essa outra pergunta, são geradas traumas, né? E eles ficam escondidos por trás de várias camadas, né? E eu queria saber como que a pessoa ela consegue entender o que está acontecendo com ela. Uhum. Bom, vou explicar então um pouquinho sobre o trauma, né? O trauma vai ser tudo que é muito excessivo. E daí nós tentamos se defender, né, dessa coisa que é excessiva para não se desfigurar. Então, o corpo se defende, muitas vezes se esquece, principalmente se for criança, nem sempre, mas muitas vezes. E só que essa cena é relembrada, né, quando entra na puberdade, por exemplo, ou depois se pensa, aparece de alguma forma, né? Pode repetir de novo a pergunta? Uhum. É, como as crianças conseguem entender o que aconteceu e como elas vão processar isso. Uhum. Então, e daí, fora essa questão, né, tudo excessivo, muitas vezes tem um esquecimento, daí, com a criança, ela não tem noção do que é sexual, né? Se ela estiver num ambiente saudável, ela vai entender que o que aconteceu foi uma coisa excessiva, é, violenta. A criança tem esse entendimento, ela talvez não entenda que isso seja o abuso, né? Isso pode vir futuramente, voltar futuramente,
ou se tiver uma rede de apoio que consiga falar para a criança, explicando durante a vida o que, que são violências, o que, que é um abuso, ela vai conseguir assimilar. E outra coisa também que é uma pauta que deveria ser mais falada, né? É sobre o tabu em explicar para as crianças sobre o silêncio que acontece, né? Como que a psicologia ela consegue abordar esse Uhum. tabu? Então, o silêncio, ele está principalmente presente, Matheus, porque vem normalmente, a maioria dos casos de abuso acontecem nas residências e com pessoas que são conhecidas da família ou se não com a própria família, né? Então entra tabus muito grandes, que talvez seja falar sobre sexualidade, sobre o que é abuso, sobre o que é violência, e fora que isso muda toda a configuração, às vezes, da família, né? Porque vai ter que se agir de outra forma. E a psicologia, nesse papel, nesse lugar, né, também tem o papel de informar quais são os direitos, de estar percebendo, tendo esse olhar e a escuta da criança, do adolescente e da família, e também envolver o social nisso, né? Porque só a psicologia, ela não abarca tudo. Num caso de violência, precisa se envolver assistência social e daí é papel do psicólogo também acionar mais a rede para conseguir oferecer uma proteção completa à criança e ao adolescente, né? Lógico, o atendimento psicológico, ele é muito importante para conseguir lidar com isso que foi traumático, conseguir encontrar maneiras dos sintomas, aquilo que a gente estava falando, agressividade, depressão, ansiedade, não serem tão extremos, não ser tão difícil viver com esse abuso, mas é importante que seja maior que a psicologia, mas que a psicologia tem seu papel. E falar sobre limites e consentimentos com a criança e adolescente. É uma forma de prevenção? Com certeza é uma forma de prevenção e é muito difícil, né, para qualquer pessoa, seja família, seja escola, seja a sociedade em geral, mas é uma forma de se conhecer, se conhecendo, sabendo o que é violento, o que causa coisas ruins, a violência, é que é possível se esquivar disso, é possível que o adolescente saiba pedir ajuda, saiba saber que situações que ele não deveria estar por ser prejudicial a ele mesmo, por não fazer parte da sua etapa do desenvolvimento, né? E uma outra pergunta, dando nexo nessa. Como que as escolas, as instituições poderiam ajudar a divulgar o Maio Laranja e o que acontece sobre ele? Uhum. Bom, na verdade, durante o estudo agora do Maio Laranja, a conscientização da campanha, eu acabei percebendo que até não é uma campanha muito conhecida. Nas salas de aula, a maioria de vocês, dos adolescentes, não sabiam, né? Então é muito interessante. Na verdade, aqui é o primeiro lugar que eu vi uma instituição falando sobre isso, assim, sobre essa campanha. Então, é necessário fazer mais divulgação, isso até do Estado, nível de assistência social, porque essas campanhas são feitas dessa forma para conscientizar e marcar uma data para que se possa falar sobre isso, né? Lógico que tem que ser o ano inteiro essa conscientização, mas uma data especial para se divulgar, isso é muito importante, isso dá mais visibilidade, né? Então, isso sair das escolas, tá no SUS, no SUAS, para os psicólogos, tá nas salas de atendimento, no trabalho do psicólogo, uma forma de se ver mais sobre isso, e daí quando a gente vê mais, a gente fala mais, né? E também é uma causa que muitas pessoas têm medo de falar, ou Uhum, não conseguem falar com um psicólogo, um pai, uma mãe. E eu uhum, queria saber como que a psicologia pode ajudar nesse processo de cura, né? uhum, sim. Acho que daí a psicologia entra num lugar muito, vou falar privilegiado, né? Que é
às vezes um lugar, o primeiro lugar que a pessoa, é o lugar onde a pessoa às vezes fala uma coisa pela primeira vez, né? Grandes coisas pela primeira vez e ela só se dá conta depois do que fala, né? Isso porque é um espaço onde a gente tem que ter essa escuta qualificada, sem julgamentos. Eu acho que a grande dificuldade de falar sobre abuso, às vezes para a família, para a rede, é por medo de julgamento, de ser culpabilizado. Então, o papel da psicologia é essa escuta qualificada, sem julgamentos, que está com o propósito de criar enfrentamentos, criar ações transformadoras para mudar a realidade mesmo. E para finalizar, eu também queria saber como desenvolver a inteligência emocional nas crianças e adolescentes a partir desse tópico. A partir desse tópico, bom, acho que é uma pergunta complexa, né? Acho que acaba que a escola fica bem atrelada, né? Mas a família também. Inteligência emocional, você quer dizer no sentido quando ocorre, antes de ocorrer, Antes de ocorrer. prevenção? Uhum. Bom, a campanha é um ótimo exemplo, né? Que é o aprendizado em si, né? O aprendizado e formas de proteção, né? Acho que o que eu tentei também passar hoje é que existem agentes que vão proteger antes, que é o direito de vocês. Acho que principalmente isso, Matheus. Entendi. Bom, a gente agradece a sua participação. Foi muito bom a gente entender e você deixar bem esclarecido todo sobre os tabus, né? Como que a gente pode conseguir se prevenir, né? E finalizando, a gente agradece muito a sua participação e obrigado por ouvir a gente. Muito obrigada.